Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim e vou resolver com vocês agora uma questão de administração pública lançada pela CESP no ano de 2020 para o TJ do Pará. Acerca de accountability, julgue os itens seguintes. Accountability nada mais é do que a transparência, a exigência de prestação de contas sobre como que os servidores públicos ou gestores públicos ou atores políticos estejam empregando os recursos públicos para o exercício das suas funções, para atender melhor às necessidades da população, e aí os cidadãos eles podem exigir essa prestação de contas, e o gestor público, o servidor público, que seja alvo do processo de accountability, deve apresentar responsividade, que ele tenha responsabilidade, que ele tenha uma postura, uma conduta ética e moral na forma como ele está exercendo a sua função e como que ele esteja aplicando os recursos públicos. A accountability, então, nada mais é do que esse processo de exigir responsabilidade e prestação de contas sobre como que o trabalho esteja sendo desenvolvido na administração pública. Então, sobre esse termo, vamos julgar os seguintes itens. Primeiro, a obrigação de prestar contas, o uso de boas práticas de gestão e a responsabilização pelos resultados advindos da utilização dos recursos públicos integram o conceito de accountability. É exatamente isso. Eu vou promover a accountability quando eu estou exigindo prestação de contas, eu, cidadão, estou exigindo prestação de contas da parte de quem? Dos servidores públicos, dos gestores públicos, dos atores políticos, para observar se quem está na função pública realmente apresenta boas práticas de gestão, inclusive uma postura moral e ética, e também se tem responsabilidade pela forma como os recursos públicos estejam sendo aplicados. Toda essa primeira alternativa está certa. Inclusive, eu te sugiro, aqui você tem uma definição do que é accountability. Anota isso e guarda isso aí. Segunda, valores tradicionais presentes na política brasileira, como a prática do clientelismo e o patrimonialismo, favorecem a prática do accountability. Veja bem, quando a gente promove a accountability, a gente está revelando aí que o cidadão ele tem essa condição de exigir prestação de contas, É a população exigindo responsabilidade. Então, o cidadão ele tem uma participação mais ativa na forma como os serviços públicos estejam sendo desenvolvidos ali na organização. Quando o cidadão ele tem essa voz ativa, ele já não está mais uma perspectiva puramente de clientelismo. Quando a gente fala da condição de clientelismo, a gente está falando de uma condição estritamente do servidor passivo, do cidadão, uma condição passiva, O cidadão recebendo os serviços públicos conforme já são feitos e são simplesmente entregues. Quando o cidadão ele pode analisar, opinar, ele já não está mais restrito aí nessa perspectiva de clientelismo, Então isso já está errado. E mais ainda, patrimonialismo. Quando a gente tem lá o modelo do patrimonialismo, a gente não tem essa condição da figura, que está no exercício de uma função pública, prestando esclarecimento sobre como que ele está empregando os recursos públicos, Tanto que uma das principais críticas do patrimonialismo é justamente essa condição de que o gestor público ele não tinha esse discernimento entre o que é público e o que é privado, o que é do povo, o que é dele, Então, essa segunda alternativa está totalmente errada, que não está referindo aí ao que nós observamos na prática de accountability. Seguindo, terceira, os cidadãos fazem jus ao direito de cobrar que os maus gestores sejam responsabilizados por atos praticados com a inobservância da lei ou do interesse público. Cidadãos aí exigindo que quem esteja na função pública apresente satisfações, esclareça, inclusive a sua postura, se está moral, ética e em conformidade com a lei. Isso é exigir prestação de contas, é exigir satisfações sobre como que a função pública esteja sendo assumida. Essa terceira alternativa também faz referência ao accountability e também está certa. Então, assinale a opção correta. E conforme nós vimos, as únicas corretas aí é a 1 e a 3. O gabarito dessa questão, portanto, está na alternativa D. Questão um tanto simples, se você compreende o que é o processo do accountability. E eu te sugiro, pega essa primeira alternativa dessas 3 opções que nós analisamos, que você tenha exatamente uma definição bem objetiva do que é o processo do accountability. E eu espero que esse conceito se fixe nos seus estudos. Muito obrigado pela atenção.